O Superior Tribunal de Justiça está fazendo uma série de audiências públicas para discutir a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Será que isso é possível? Qual é o cerne dessa discussão? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, pessoal, é uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. Aqui nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial, direitos humanos, de prática. Aqui os seus comentários são sempre muito bem-vindos. A sua vivência no mundo do direito penal e do processo penal contribui demais para as discussões aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações, porque aqui nós temos mais de 300 vídeos caminhando para 400 vídeos tratando dessa temática de direito penal, de processo penal. Hoje, nós vamos tratar acerca de uma discussão que está ocorrendo no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal. Como vocês sabem, a pena ela é fixada por um critério trifásico de acordo com o artigo 68 do Código Penal. Sendo que na primeira fase é aplicada a pena base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, circunstâncias judiciais. Na segunda fase nós temos as atenuantes e agravantes genéricas, previstas nos artigos 61 e seguintes do Código Penal. E na terceira fase nós temos as causas de diminuição e de aumento, que estão espalhadas na legislação, e sempre que o legislador trata, diminui de 1/3, aumenta da metade, aumenta de 1 a 2/3, nós teríamos aí uma causa de diminuição ou de aumento, que é fixada na terceira fase de aplicação de pena. Pois bem, até hoje, a questão que envolve a redução da pena abaixo do mínimo, ela só é possível na terceira fase de aplicação de pena, e não nas duas primeiras. Nas duas primeiras, nós temos que nos limitar no mínimo legal. Aliás, temos que fixar a pena entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, de acordo com aquilo que foi previsto pelo legislador quando da criação do tipo penal. E por que isso? Bom, primeiramente, porque isso está determinado em lei, principalmente no que diz respeito no artigo 65, quando trata das atenuantes, dizendo que não podem ficar abaixo do mínimo. E por quê? Qual seria a ratio legis de não poder, na primeira fase e na segunda fase, a pena ficar abaixo do mínimo legal? Porque a pena é fixada na primeira fase e na segunda fase de acordo com o critério de equidade do próprio juiz. Bom senso, de acordo com aquilo que se determina, em termos de circunstâncias, o juiz vai dosar. Já na terceira fase, não é um critério de equidade do juiz, e sim um critério objetivo previsto na lei. Diminui 1/3, então diminui da metade, então diminui, aumenta 1/3, etc. Bom, essa regra sempre foi assim. E por que o STJ está discutindo, então, essa matéria, através, inclusive, de audiências públicas? Bom, primeiramente, porque o STJ tem até uma súmula tratando do assunto, que é a súmula 231, dizendo que, na segunda fase de aplicação de pena, a pena não pode ficar abaixo do mínimo. Mas acontece que hoje nós temos um princípio constitucional, que é o princípio da individualização da pena, que, aliás, eu deixo aqui para vocês um detalhe. No próximo vídeo, prometo para vocês que vou falar
das três possibilidades de aplicação do princípio da individualização da pena. Então, nós vamos falar da individualização da pena aqui, proximamente. Fique atento aí nos vídeos, que o próximo vídeo que subir aqui tratará sobre esse assunto, individualização da pena. Mas, dentro do contexto do vídeo de hoje, queria dizer que esse princípio da individualização da pena faz com que, em cada caso concreto, se analise uma situação nova. Então, segundo esse princípio, nós poderíamos, então, dar uma liberdade maior ao juiz no momento da aplicação de pena e não trazendo esse limite que tradicionalmente se tem, de acordo com a lei, inclusive pelo entendimento jurisprudencial já esposado. Então, esse é o cerne da discussão, a possibilidade de dar uma amplidão com base no princípio da individualização da pena, a possibilidade do juiz fixar a pena no mínimo, abaixo do mínimo, ou também, isso também daria margem de fixação acima do máximo. Bom, há ministros do STJ que já se posicionaram no sentido que isso feriria o princípio da legalidade, tendo visto aquilo que está previsto no próprio Código Penal. Agora, a par dessa discussão ainda ir adiante, né, quero dizer que muitas vezes esse limite mínimo na segunda fase acaba se mostrando absolutamente injusto para o réu. Explico. Imagine que na primeira fase o réu tenha todas as circunstâncias judiciais favoráveis, artigo 59 favorável. Por isso, o juiz fixa a pena base no mínimo legal. Imagine, por exemplo, um roubo que tem pena de 4 a 10 anos, as circunstâncias são todas favoráveis, aplica-se o mínimo de 4 anos. Vamos imaginar que na segunda fase não tenhamos agravantes, mas encontremos atenuantes. Por exemplo, a confissão, que a confissão é uma atenuante genérica, né, prevista no artigo 65 do Código Penal. O que vai acontecer? Essa atenuante não poderá ser aplicada. E por que não será aplicada? Porque já está no mínimo legal. Já veio da primeira fase no mínimo legal, e por essa regra que não pode ser fixada abaixo do mínimo, então nós teríamos ali um limite. O juiz diria: deixo de aplicar essa atenuante, tendo em vista que a pena já está no mínimo legal, não pode ficar aquém do mínimo legal. Perceba a injustiça, porque o réu contribuiu com a justiça, confessou, facilitou, inclusive, o trabalho da justiça, trazendo uma realidade ali, mas não terá nenhum benefício por essa confissão. Na verdade, só valeria essa confissão se ele por exemplo, tivesse um agravante. Aí sim, essa atenuante combateria ou tentaria neutralizar aquela outra atenuante, né? Então, nesse sentido, me parece injusto, e talvez essas discussões no STJ podem ser bastante interessantes. Mas, por outro lado, me preocupa demais essa amplitude, essa possibilidade do tudo pode ficar abaixo do mínimo, acima do máximo, talvez feriria até a regra aí, no sentido da divisão dos poderes, porque, de repente, o judiciário está entrando numa área em que há um limite trazido pelo próprio legislador, pelo próprio legislativo, ou seja, o judiciário legislando. E, para mim, isso é muito preocupante. Sem contar que, se há a possibilidade de se aplicar abaixo do mínimo, poder-se-ia aplicar acima do máximo também. E isso é um risco muito grande de endurecimento desnecessário em muitas situações por conta de aspectos personalistas, né? Então, fica aí a discussão. Importante a gente ficar atento. Vamos ver o que vai dar nisso. Mas, por enquanto, primeira fase, segunda fase, não pode ficar abaixo do mínimo legal.
mas isso está em discussão e pode ser revisto a qualquer tempo. É isso aí. Deixe seu comentário. Você concorda com isso? Não concorda? Você já vivenciou alguma situação que houve prejuízo para o réu ou não? Deixe seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. E não percam o próximo vídeo em que nós trataremos especificamente do princípio da individualização da pena aqui com vocês. Um grande abraço. Até mais.